eu sou Marcelene Aguiar, sou aluna do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, sou bolsista do projeto Fazer Arte, um projeto da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGEP, realizado pela COQVT e executado pela Divisão de Programas e Projetos Culturais de PPC. Hoje eu trouxe um artigo que foi publicado na revista Educação e Realidade. O artigo é Gênero, uma categoria útil de análise histórica. A autora é John Scott e a tradução é de Guacira Lopes Louro. O artigo ele vai nos ajudar a pensar um pouco acerca dessa relação de sentido das palavras, a relação de significado das palavras. Especificamente, a gente vai parar um pouquinho para refletir acerca do termo gênero. E aí o autor ele inicia informando que a utilização de termos gramaticais, eles são utilizados de forma figurada para falar sobre traços de caráter ou traços sexuais. E aí ele cita que o uso gramatical, ele envolve regras formais que resultam da atribuição de masculino ou de feminino. Porém, ele traz um ponto, que ele cita as línguas indo-europeias. Essas línguas, elas apresentam um gênero que seria o gênero neutro ou sem sexo. E aí ele também traz uma reflexão dizendo que essas classificações, elas sugerem uma relação entre categorias ou agrupamentos separados. E aí ele informa que o termo gênero, ele foi utilizado entre as feministas americanas como uma tentativa de enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. E que essa palavra, ela indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos tais quais sexo ou diferença sexual. E aí ele também informa, ele vai fazer referência a outras pesquisas que foram realizadas nessa área, e aí ele vai trazendo outras discussões no decorrer do artigo, até ele chegar a um ponto onde ele cita que algumas teorias do gênero, como categorias analíticas, elas se construíram, elas construíram na realidade a sua lógica a partir de uma oposição entre o que seria masculino e feminino. Então, elas construíram a sua lógica em cima dessa oposição, desse binário masculino e feminino. Ele também cita que esse termo gênero, ele foi utilizado pelas feministas contemporâneas como uma tentativa de mostrar que esse termo gênero, ele não seria suficiente para explicar as diferenças existentes não seria nem as diferenças, mas as desigualdades existentes entre homens e mulheres. Mais adiante no artigo, ele vai trazer algumas definições para o termo gênero. E aí ele traz gênero como um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. E ele também traz uma outra definição para o termo gênero como sendo uma forma primária de dar significado às relações de poder. Aí o artigo ele se desenvolve, como eu já falei para vocês, apresentando algumas pesquisas, promovendo uma reflexão acerca desse termo gênero, fazendo comparações entre as línguas. E aí ele também traz a questão sobre, ele continua citando os conceitos normativos. E aí junto a isso ele apresenta
as possibilidades dos novos desafios para as novas pesquisas que abordem uma reflexão mais aprofundada sobre essa representação binária do gênero, essa representação binária que ainda é muito comum em algumas sociedades, em algumas línguas, né? E às vezes quando a gente menciona o termo neutro, em algumas sociedades isso causa um certo espanto, causa um certo estranhamento. E aqui abaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para que você possa ter acesso a esse artigo. Bem, por hoje é só. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final. Não esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for postado. Curta esse vídeo, deixe seus comentários aqui abaixo. O link do artigo, lembrando, estará aqui na descrição do vídeo e aí você pode ter acesso ao artigo na íntegra. Obrigada e até a próxima!